Bárbara, muita gente tem a tendência de olhar para as crianças, olhar para as pessoas, né? Crianças, futuros adultos, e acaba por dizer, tem todas as mesmas condições, né? Pensar que têm todas as mesmas condições e que podem seguir o seu caminho se fizerem A, B, C ou D. Mas a verdade é que há muitas crianças, e mais uma vez reiterando, futuros adultos, não é? Que passam por grandes adversidades, não é? E que se torna difícil. É um super desafio, ou há múltiplos desafios para conseguirem sair daquela situação. Tu tens essa experiência e também tens um gosto pela literatura e o quanto ela também nos pode trazer, e vieste acompanhada com um livro maravilhoso, e quanto ela nos pode ensinar a este nível, não é? Eu trouxe um livro que, de facto, acho que é um exemplo excelente desta capacidade de remar contra a maré, apesar das adversidades. Foi escrito por José Mauro de Vasconcelos, que já faz daqui uma autobiografia no seu Pé de Laranja Lima, que se retrata enquanto criança. E, de facto, há mais Zezés pelo mundo. É verdade que não temos sempre que reproduzir os modelos que nos são transmitidos, que nós também temos as nossas características pessoais. À medida que vamos crescendo, podemos desenvolver a nossa capacidade de tomar decisões e de não nos identificarmos com o contexto familiar, não nos identificarmos com o meio, e por isso podemos fazer um desvio na rota. Este livro eu li com 14 anos e acho que foi assim um primeiro passo, ainda que na altura inconsciente, que me educou o olhar, conseguir perceber no meio da multidão os Zezés que existem por aí, que pedem colo, que precisam de colo, mas que têm capacidade para ir um bocadinho mais longe. Este menino cresce numa família pobre, diria até numa primeira fase minimamente estruturada do ponto de vista afetivo, até ao momento em que este pai fica desempregado e tudo se desmorona. As dificuldades económicas, as preocupações dos adultos abafam esta criança, ela quase que fica esquecida, ela é tida e sentida como um problema familiar. Ele absorve isto por completo, convencem-no que ele é assim porque tem o diabo dentro de si. E até porque com 5 anos descobrem que ele conseguiu aprender a ler sozinho. De repente ele tem um jornal em frente a ele e consegue ler a palavra farmácia. Os adultos em seu redor ficam chocados. Só tendo o diabo no corpo é que explica esta capacidade. Consegue ainda, ele era, como os brasileiros dizem, um menino endiabrado. Era um rebeldezinho, porque também era muito criativo. E portanto fazia assim umas partidas sempre na intenção de também cativar o adulto, de o chamar até si, de se sentir amado, de se sentir valorizado, mas não lhe corria bem. Na família, na rua, na vizinhança, ele tinha mesmo muitos problemas. Ele consegue estabelecer uma relação de amizade, e eu até diria de amor, muito particular com uma árvore que ele tem no quintal, que é um pé de laranja lima, que é qualquer coisa que para nós é mais ou menos um limoeiro, com quem estabelece longos diálogos, com quem desabafa, de quem ouve conselhos e que sente que há ali um colo. O que quer que ele faça, por mais errado que esteja, aquela árvore consegue sempre estar lá para ele. Porque apesar dessa rebeldia, ele é muito sensível. Não é? Ele é extremamente sensível, é muito inteligente, ele veio dotado, ele veio ao mundo com esta capacidade de perceber. Ele choca adultos com as suas, 5, 6 anos, com as suas observações, com os seus comentários. Ele despe os adultos de argumentos, que mais uma vez é repreendido e censurado, porque os adultos ficam também assustados. Como é que um miúdo tão asneirento, como é que sendo tão pequenino, pois ele também era baixinho e magrinho, consegue fazer este tipo de observações? Porque há muito esta ideia, não é, Bárbara, de se a pessoa tem determinados comportamentos, não pode ser outra coisa, não é? E isto é-lhe reforçado no contexto familiar. É-lhe dito isto. Ele tem uma irmã com quem tem uma vinculação um bocadinho mais estreita. A mãe era uma mãe pouco presente porque trabalhava imenso. O pai estava frustradíssimo após o desemprego e, tendo em conta a sua idade, carregava a culpabilidade de estar a falhar com aquela família.
de chegar ao Natal e não haver prendas, não haver comida na mesa todos os dias. Mas há uma irmã, a Glória, com quem ele estabelece um vínculo muito mais... Ela salva das surras, às vezes levava 4, 5 surras no dia do vizinho, da padaria, do pai, da mãe, de todos, e ela vai salvando. E há um irmão mais novo também com quem ele estabelece um vínculo mais forte. Ele acha que o irmão mais novo é perfeito, é um anjinho. Ele é o diabo e o outro é anjinho. E esta irmã diz-lhe muitas vezes, ao longo do seu crescimento, que a vida não faz sentido, que não faria sentido, não faz sentido nascer, e mais tarde percebe-se que ela acaba por se suicidar, já adulta. E há um outro irmão que também se suicida. Portanto, há aqui um contexto familiar no crescimento é numa nuvem cinzenta, tudo pesaroso. E ainda assim, muito cedo descobre a leitura, muito cedo descobre a escrita, e muito pequenino ele já sabia que ia querer ser poeta. Portanto, ele lê tudo, apesar das adversidades e desta quase falta de desamor do Nino, ele consegue encontrar uma professora do primeiro ciclo, também ela com uma sensibilidade única, e que reforça e que lhe diz que ele é muito especial e tem muita sensibilidade e é muito inteligente e é capaz e um dia vai ser um grande poeta. E também faz uma amizade com um adulto, para além da sua amizade com esta árvore, ele tem de forma muito estreita uma amizade com um adulto português. Ele protege muito, omite quase da família esta amizade, porque estamos a falar de um tempo no Brasil em que o português era muito mal conotado, muito ridicularizado, portanto ele também ficava ofendido. Este português é um português adulto que vive sozinho e que muito cedo também percebe que aquele menino é muito especial e que aquele menino, e diz-lhe isto, que ele é diferente. E é muito empático, não é? Muito. Que ele vai se colocando em determinados momentos no lugar dos outros. O impacto que as minhas palavras têm no outro. Sem dúvida. E como é que se pode ser tão pequenino e ter já esta Essa capacidade de empatia e entrar no mundo do adulto? Ele consegue perceber que este pai não funciona da melhor forma porque ele está frustrado, triste, por não ser capaz de conseguir dar resposta à família. Que este também não tem tempo para ele, porque trabalha numa fábrica muito longe e chega à casa quando ele já dorme. Ele este nível de compreensão incrível, não é? É impressionante. Ele não culpabiliza ninguém, ele chateia-se. Ele às vezes também tenta tirar pedras e magoar, mas depois também reconhece. Ele só queria o básico, era ser mais entendido, mais bem tratado e mais bem acompanhado, que não estamos a falar de nenhum luxo, estamos a falar do básico para um desenvolvimento normal de qualquer criança. Por isso é que ele se refugia e com a professora estabelece uma relação muito especial e tem a sorte de encontrar uma professora que o vê, que vê que aquele menino tem todo o potencial. E este português, Manuel Valadares, que ele trata por Portuga, o meu Portuga, que tem uma vida estável, e que lhe dá pequeninos, começa por lhe dar pequenos confortos. Eles em segredo fazem viagens de carro, em segredo vão à pesca, ninguém podia saber isto. O português era hostilizado, não é? Num período em que nós tínhamos muitos portugueses a chegar ao Brasil e a conquistar as suas vidas, e os brasileiros, como ainda hoje em dia verificamos a outros níveis, as pessoas sentem-se ameaçadas porque, não é? Se um pouco de lado, um pouco desconfiadas, não é? Mas ele, com uma grande sensibilidade, também percebia que aquele menino tinha ali muito, e que não tinha que crescer e ir trabalhar para a fábrica, ou andar eternamente à procura de emprego, ou ficar condenado a trabalhos precários. Ele tinha potencial, portanto ele também o motivou para a leitura, ele punha-o a ler jornais com ele às vezes até assumia que se assustava com com a profundidade das conversas desta criança, e vai estabelecendo aqui um laço afetivo que foi muito estruturante. Ele dava-lhe pequenas coisas materiais e pequenos confortos. Ele mais tarde diz isto no fim do livro: hoje sou eu que tento fazer isto com algumas crianças. Por aí sou eu que dou bolinhas de gude, que levei muito tempo a perceber que são bolinhas de gude, são berlindes, mais cromos para cadernetas, pequenos doces. Sou eu que tento reproduzir isto e distribuir a ternura, porque aquilo que conseguiu encontrar com esta professora e sobretudo com este português foi a ternura que não encontrava em casa. E eu acho que eu conheci alguns Zezés ao longo da vida, se calhar com outras características. O caminho que conseguiram descobrir não foi da literatura, não
foi o da escrita e o da leitura, mas conseguiram remar contra a maré, conseguiram não reproduzir modelos desviantes, não necessariamente se tornaram toxicodependentes nem alcoólicos, tiveram objetivos, traçaram planos de vida, hoje conseguem ser adultos estruturados, conseguem passar o melhor aos seus filhos, e acho que isto é sempre muito desafiante. Efetivamente nós não estamos condenados a reproduzir, seja a pobreza, seja a tristeza. Nós podemos inverter o que aparentemente é uma herança, mas conseguimos. Sim, sabes, faz-me lembrar um filme que talvez já tenhas visto, que é A Cidade de Deus, e onde há o Buscapé, não é? Que também faz essa capacidade, essa resiliência perante, efetivamente, contextos muito adversos, e vemos crianças, jovens e adultos, mais uma vez brasileiro. Está extraordinário o filme. É violento, é um filme muito violento, mas que de facto nos traz esta dimensão que estamos a falar aqui, da resiliência e da capacidade de determinadas crianças, que depois são jovens, que depois são adultos, e de conseguirem, mesmo em contextos muito adversos, superarem tudo isso, porque têm um foco, porque têm uma direção. Eu quero ir para ali, não é? Eu quero fazer isto. Ou não quero isto. Exatamente, não é? Não vai ser da mesma forma, que também é muito importante. O contrariar, o que às vezes é mais fácil alimentarmos a vítima cá em nós. Eu trabalho em contexto prisional, hoje com adultos, alguns tiveram estas histórias. Exato. E ouço muito e procuro contrariar isto, esta tendência no discurso que é assumido por muitos reclusos também, da vitimização, mas isto não podia ser diferente. Claro que a teoria é diferente da prática, claro que se pode fazer muitos esforços e de facto encontrar ali dificuldade em contrariar hoje em dia o mercado de trabalho, a realidade, os nossos preconceitos dominam, abafam, etc. Nem todos têm a mesma capacidade, não é? De conseguir superar. Mas também não é uma condenação. Certo. E efetivamente eu consigo também pensar, estou-me a lembrar de um recluso que acompanhei durante anos, que também veio de um contexto onde à partida não haveria nada que pudesse potencializar as suas capacidades. E para já ele tem características, estou-me a lembrar de um em especial, características muito especiais, como ser extremamente sensível, muito inteligente e tem uma visão, uma capacidade de ver ao longe que é verdadeiramente impressionante. Portanto, quando ele chega ao contexto prisional apenas com o 9º ano, ele consegue sair com um curso superior, que depois na prática não consegue fazer do curso superior uso, porque a realidade é outra. Não se dá emprego a alguém que no seu registro, no seu currículo teve preso tantos anos. Não é? Portanto, ainda assim, nós de facto podemos trazer características connosco. Quando eu digo trazer, é o vir ao mundo como. Nós observamos isto nos irmãos. Há irmãos que conseguem crescer todos numa idade muito próxima, com o mesmo contexto, e depois fazem ali uns desvios distintíssimos. Como é que está? Não é? O que é que marca a diferença? O que é que explica que um seja polícia e o outro seja ladrão? Portanto, é interessante e é sempre bom poder acreditar que efetivamente não estamos condenados. Podemos contrariar. Que há esperança, não é? Que podemos partir em desvantagem, não é? As crianças podem partir em desvantagem, em clara desvantagem, mas que mesmo assim a esperança pode ajudar a conseguir conquistar. E talvez a sensibilidade e a empatia, que às vezes acaba por ser mais fácil, algumas pessoas, enfim, como acontecia com o Zezé, não é? Já ter essas características. Eu selecionei aqui um bocadinho que eu tenho que ler, porque alguns poderão conhecer o livro, eu já não li há muitos anos, senti necessidade de o reler. Outros pode ficar aqui neste excerto que eu selecionei, um resumo um bocadinho desta hipersensibilidade. Então este menino também, podemos ir por aí até para inspirar aquelas pessoas, para despertar alguns, não é? Para despertar, porque eu partilhei para com essas características. Poucas pessoas, para a maioria vai ser uma surpresa isto. Partilhei com poucas, mas consegui ouvir dizer, eu já li esse livro, mas de que é que fala mesmo? Portanto, tem mesmo a ver com as nossas sensibilidades, não é? Quer dizer, consegue-se ler o livro e não lembrar de que é que fala. Em algumas, acho que se calhar esta nossa conversa pode despertar e tentar entrar um bocadinho e perceber os Zezés e as circunstâncias. Então eu selecionei aqui em particular a parte relacionada com a professora, em que há uma aula que termina e a professora no fim chama-o e diz:
Quero falar uma coisa com você, Zezé. Espera um pouco. Ficou arrumando a bolsa que não acabava mais. Sabia que não estava com vontade nenhuma de me falar e procurava coragem entre as coisas. Afinal, decidiu-se. Balancei a cabeça afirmativamente. Da flor? É, sim, senhora. Como é que você faz? Isto porque é uma altura em que ele começa a levar todos os dias à professora uma flor. A professora tem um copo vazio na secretária. E nunca tem flor, e isto começa a mexer todos os outros Porque outros professores lhe tinham. parecem. E a professora dele não, ele até dá uma explicação muito engraçada, acha que é porque ela tem uma pintinha no olho e faz dela uma professora feia. Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. Quando o portão está só encostado, eu entro depressa e roubo uma flor, mas lá tem tanta que nem faz falta. Sim, mas isso não é direito. Você não deve fazer mais isso. Isso não é um roubo, mas já é um furtinho. Não, é não, Dona Cecília. O mundo não é de Deus. Tudo que tem no mundo não é de Deus. Então as flores são de Deus também. Ela ficou espantada com a minha lógica. Só assim é que eu podia, professora. Lá em casa não tem jardim. Flor custa dinheiro. E eu não queria que a mesa da senhora ficasse sempre de copo vazio. Ela engoliu em seco. De vez em quando a senhora não me dá dinheiro para comprar um sonho recheado. Poderia dar-lhe todos os dias, mas você some. Eu não podia aceitar todos os dias. Porquê? Porque tem outros meninos pobres que também não trazem merenda. Ela tirou o lenço da bolsa e passou disfarçadamente nos olhos. A senhora não vê a corujinha? Quem é a corujinha? Aquela pretinha do meu tamanho, que a mãe enrola o cabelo dela com coquinhos e amarra com cordão. Sei, a Dorotília. É sim, senhora. A Dorotília é mais pobre do que eu. E as outras meninas não gostam de brincar com ela porque é pretinha e pobre demais. Então ela fica no canto sempre. Eu divido o sonho que a senhora me dá com ela. Dessa vez ela ficou com um lenço parado no nariz muito tempo. A senhora de vez em quando, em vez de dar para mim, podia dar para ela. A mãe dela lava roupa e tem 11 filhos, todos pequeninos ainda. E estamos a falar de uma criança que entrou para a escola com 5 anos, que ele diz que entrou aos 5 porque estavam fartos de o aturar lá em casa. Portanto, mesmo que já tivesse 6, esta é a capacidade de análise deste menino com uma hipersensibilidade. Completamente, E que o faz não é? traçar um percurso, comparativamente aos seus irmãos, tão distinto. Conseguir olhar para Eu espero que os esse seus bocadinho colegas, os desperte seus a pares. curiosidade. Eu espero que sim, não é? Porque é fundamental.